O Ministério de Minas e Energia anunciou que irá propor a venda de ações da Eletrobras. Segundo o ministro Fernando Coelho Filho, a hidrelétrica de Itaipu e a eletronuclear vão ficar de fora desse processo de privatização. Ele também afirmou que, com a medida, a conta de luz deve cair no médio prazo. Será? E quem também já falou sobre essa possibilidade foi a ex-ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Ela criticou a medida, dizendo que resultaria em uma conta de luz estratosférica. Quem explica melhor como é que vai ser esse processo de privatização e analisa também a reação do mercado é a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Olá, Denise! Olá, pessoal. O mercado financeiro teve uma reação muito favorável a esse anúncio de privatização da Eletrobras, com uma valorização que chegou a quase 50% dos papéis da empresa. Isso porque privatização no Brasil é quase sinônimo de eficiência. E vale lembrar que decisões políticas no passado da ex-presidente Dilma Rousseff provocaram uma desorganização total do sistema energético, um desequilíbrio financeiro muito sério que acarretou rombos imensos para a estatal, fora as consequências que o consumidor ainda está pagando. De início, ela tentou derrubar a tarifa na marra, depois veio o tarifaço com um aumento médio de 60% só no primeiro ano e agora nós estamos com bandeira vermelha porque há insuficiência de oferta de energia no país. Então, o que se espera com essa privatização é que o governo consiga reforçar o caixa, que a Eletrobras ganhe em aporte financeiro, em eficiência e maior independência das intervenções do governo. E o mercado já comemorou por antecedência. Agora é ver se o governo consegue mesmo levar adiante esse projeto, porque ele não deu grandes detalhes e está prometendo a privatização para o primeiro semestre do ano que vem. Agora eu quero saber de vocês se vocês veem condição política para o governo conseguir fazer isso em 2018, ano de eleições. Vera Magalhães. Essa é a grande questão, essa que a Denise deixou pra gente, né? A condição política de fazer uma privatização, um governo tão desgastado, tão impopular e que queimou tantos cartuchos na tentativa de se manter no cargo. Quanto a que haveria mais eficiência com a Eletrobras privatizada, não há dúvida, né? É uma empresa que vem amargando aí prejuízos seguidos, principalmente depois do desastroso governo da Dilma Rousseff, ela que vem falar em segurança energética, mas legou ao país... que coloca em risco a segurança energética e que a conta de luz vai ficar estratosférica, como se ela não tivesse lá em 2013. A Dilma, em 2012, tentou baixar a conta de luz na marra. Baixou uma medida provisória para isso, obrigando praticamente as empresas a baixarem a conta de luz, sob pena de não renovarem as suas concessões, algumas empresas. Mesmo diante do aviso de que aquilo seria inviável, ela insistiu. Conclusão, isso implodiu muitas empresas, implodiu a própria Eletrobras, levou a um rombo bilionário e, em seguida, a um tarifaço. Então, aquele ganho momentâneo fez com que a conta de luz aí sim explodisse logo em seguida, não demorou muito. A Eletrobras amargou um rombo de 30,6 bilhões de reais. Só as perdas em ineficiência no sistema são estimadas em 250 bilhões aí. Coisas que você poderia evitar em gastos, em melhora do sistema. Isso é calculado em 250 bilhões pelo mercado. Em 2016, ela voltou a ficar no azul depois de um longo período no vermelho nos governos Lula e Dilma, mas ainda assim insuficiente para ela estar em patamares do que ela era em 2009. Teve uma regressão imensa. A dívida da empresa é de 38 a 43 bi. Então, economicamente, eu acho que não resta dúvida de que todo mundo só teria a ganhar com a privatização da Eletrobras. Inclusive, o que o governo oferece com essa venda poderia, em parte, ser usado para fazer o ajuste fiscal e, em parte, ser usado, por exemplo, na malha aí de eletricidade em lugares do país que ainda não tem. Linhas de transmissão, Linhas de transmissão, exatamente. Então, o ganho é evidente. Mas... tem isso. O Brasil está com maturidade para encarar uma privatização no ano eleitoral? Eu acho que aquele fantasma de que as privatizações são sempre ruins acabou, muito por conta do PT. O PT demonizou tanto as privatizações, mas fez o diabo nas estatais, que mostrou que privatização não é algo tão ruim assim quanto ele mesmo tentou pintar ao longo dos anos. Mas será que o Brasil já está preparado para encarar isso? Eu acho que vai ser interessante ver, e ver principalmente se o governo tem cacife para isso. O que você acha, Andreasa? O governo tem cacife para isso? Tem maturidade dentro disso que a Vera está colocando? Vocês conhecem a minha opinião, né? Por mim,
privatiza-se tudo. Tudo sem exceção. Se é inevitável que haja um ministério, por exemplo, como das Minas e Energia, inclusive na mão de uma figura como Dilma Rousseff, o suprassumo da incompetência, que esse ministério tenha menos aparelhos aos quais aparelhar e com os quais manipular, né? Então, se existe um ministério das Minas e Energia se correr à frente, que não haja Eletrobras, que não haja Petrobras, que haja pouquíssimas coisas, somente aquelas conforme determinado pela Constituição. Por exemplo, a energia nuclear não pode ser gerida por qualquer um que não o Estado. No caso da Itaipu, tem uma questão legislações nacionais, porque é binacional, Brasil e Paraguai. Mas fora isso, acabou. Certo? Isso é a primeira coisa. Segundo, tecnicamente, isso que o governo propõe não é uma privatização, né? É uma venda de ações, mas o governo se manteria como acionista e com poder de veto na administração. Não é uma privatização, infelizmente, portanto, mas é um avanço muito importante. É urgente que socorra. Lamento apenas que, mais uma vez, se fale sobre vendas de nacos de empresas públicas por motivo de caixa, para cumprir a meta do déficit, etc. e tal. Que é isso que está em curso. Não há nenhuma convicção. Não essas privatizações, chamam-se assim, não decorre de um programa partidário, não é debatido pela sociedade. O brasileiro, de modo geral, meu caro Patrick Santos, ama empresas estatais. O que o brasileiro não gosta, desconfia, é empresa privada. De modo geral, ele acha estatal uma maravilha, idolatra, sonha com as estatais. Nós temos que combater uma cultura, essa cultura muito firme aqui no Brasil. O Madureira, o governo fala numa possibilidade de arrecadação algo em torno de 27 bilhões de reais. O que você acha sobre isso e o ponto de vista aí da Vera e do Andreasa? Olha, o Andreasa falou muito nas circunstâncias. Você vai vender fora, porque o Brasil está na pindaíba, o Brasil está quebrado. As pessoas só vão, quer dizer, quem se habilitar, as empresas e tal, que se habilitarem a comprar a Eletrobras, vão pagar o mínimo possível. Essa é normal, né, da economia. Quando o cara sabe que o outro está com a faca, com a faca no pescoço, todo mundo compra barato. Então a Eletrobras provavelmente vai ser vendida num preço bastante aquém do que poderia ser auferido, justamente por isso, Andreasa. Infelizmente, no Brasil, as coisas só acontecem quando você está em extremes, né? Quando as coisas já estão completamente quebradas, quando não tem mais outro jeito. A gente deveria ter feito um programa de privatização quando o Brasil estava a economia estruturada, funcionando. Aí você venderia esses ativos a bom preço, com preços melhores, sem dúvida nenhuma. Mas o Brasil é essa burrice mesmo. A gente tem mais de 400 empresas estatais ainda penduradas no orçamento do governo. Tem que privatizar essa porcariada toda. São postos de ineficiência, cabides de emprego, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, a lista é enorme. Eu estou muito curioso para ver, porque nessa hora que aparecem os demagogos, os populistas, dizendo que o governo quer vender o nosso patrimônio, quer vender a nossa riqueza. Bobagem, é papo furado. A Vale do Rio Doce é um grande exemplo. Depois que foi privatizada, começou a ter lucros estratosféricos muito maiores, e aí pagar mais imposto, aí sim contribuir mais para a sociedade brasileira. Mas sempre vão entrar agora os Lindenberg, as Gleisi Hoffmann, esse pessoal do atraso, né? Que vai dizer, não, que isso não pode, isso é um absurdo. Agora, eu tô também bastante curioso para ver a reação da sociedade brasileira. Porque, ao contrário da nossa classe política atrasada e obtusa, eu acho que com essa discussão toda, com essa crise toda, o brasileiro politicamente amadureceu muito. A visão que ele tem hoje do Estado, eu acho que deve ter melhorado muito. Eu acho que a reação contra a privatização da Eletrobras deverá vir mais desse Congresso atrasado. A sociedade, a população, eu tenho quase certeza que vai apoiar isso, sem dúvida nenhuma, até para a gente ter uma gestão mais eficiente da Política Nacional de Energia. Concordo com o Madureira. Enquanto o Andreasa falava isso, que o brasileiro tem fixação por empresa pública, eu pensava um pouquinho que eu acho que um dos legados da Lava Jato, talvez um dos mais importantes, tenha sido a desmistificação
valorização desse papel do Estado enquanto indutor da economia. Porque o que se viu nos governos Lula e Dilma foi o Estado sendo usado, e as empresas estatais também, como indutores do crescimento de um partido, de um projeto político, e isso ficou muito patente para as pessoas, porque é muito evidente ali a sangria de recursos da Petrobras, que já foi esse símbolo nacional, diretamente para as arcas ali de empresários, de sindicalistas, de gerentes da Petrobras, de petistas, de PMDBistas. Então, eu acho que isso acabou fazendo algo que o PSDB não teve coragem de fazer ao longo de várias e várias campanhas, que é defender a privatização enquanto algo modernizante, enquanto algo que deixa o Estado livre para cuidar daquilo que é a sua função precípua, que é a economia, que é a educação, que é a saúde, a educação e saúde de base. Então, eu acho que a gente pode... Segurança. Segurança, é isso. Eu acho que a gente pode, se fizer uma pesquisa, ser surpreendido pelo resultado dela. Eu acho que pode ter havido uma reversão dessa oposição da cidadania sobre a questão das privatizações. Seria interessante fazer. O Andreasa, você acha que algum partido, olhando para 2018, encamparia exatamente isso que a Vera está dizendo? Enfim, adotaria isso como uma estratégia de campanha, privatizações no ano que vem? Então, antes de responder, eu vou responder uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Perguntam se eu sou a favor, nesse Privatize Tudo, de se privatizar também o BNDES. Não. O BNDES privatizado, não. Eu sou a favor da extinção do BNDES. É mais radical ainda. Acho que o BNDES hoje não faz sentido ser privatizado. Um banco de fomento é um banco que não tem necessidade, não precisaria mais existir. Então eu, Carlos Andreasa, deixo aqui bem claro, eu sou a favor da extinção. Se eu fosse presidente, alguma coisa assim, eu trabalharia para a extinção do BNDES. Está claro aí para os registros. Agora, sobre essa questão, o grande desafio, Patrick Santos, Vera e Madu, de qualquer governo que se apresente como liberal ou com propostas liberais, é, primeiro, comprar essa agenda, tá? Claramente, né? Não fazer aquele papelão que o Alckmin fez em 2006, encher o colete de bandeiras de estatais para mostrar compromisso. Não é isso que seus eleitores esperavam, não à toa foi menos votado no segundo turno por isso, também por isso do que no primeiro. Tem que comprar essas bandeiras, mostrar os benefícios, aqui o Madureira fez referência, das privatizações, da Vale, das telecomunicações. Os exemplos não faltam, são muito bem sucedidos, poderiam ser muito melhores se os modelos fossem mais apurados, mas estão aí os resultados. Então, o grande desafio dessa reforma, dessa privatização da Eletrobras, em ano eleitoral, é comunicar claramente aquilo que se pretende e defender essa bandeira. Há um desafio de comunicação muito grande, porque uma coisa é fato. Esse anúncio de hoje e todos os desdobramentos dele já servem de munição para o discurso dos petistas. Tá aí a Dilma e o Lula também vai deitar e rolar. E nós sabemos que não importa para o discurso deles os avanços reais. O Lula foi eleito em 2002 com esse discurso, com essa bandeira. E, no entanto, as privatizações das telecomunicações já mostravam efeito. Então, é preciso, quer privatizar? Privatiza, acho ótimo, mas cria um discurso para enfrentar a campanha que os petistas farão contra. Eles sabem capitalizar. Isso é certo. Será que sabem? Porque a Dilma surgir das cinzas, onde ela está ali da aposentadoria compulsória em que ela foi colocada, para vir falar em risco à segurança energética, é imediatamente lido pelas pessoas como escárnio. Porque ela pôs em risco a segurança energética com aquela política totalmente intervencionista e nonsense que ela... Então é uma coisa que da qual as pessoas têm uma memória muito recente. Mas não ajuda, e aí você tem razão, o fato de que o PSDB, por exemplo, não tem coragem de assumir um discurso retilíneo nesse sentido. Não teve coragem em nenhuma eleição e não tem coragem agora. Porque, veja só, o Instituto, que é o think tank do PSDB, se é que se pode falar em pensamento no PSDB, que é o Instituto Teotônio Vilela, soltou um paper a favor da privatização da Eletrobras. E o que a gente tem aí paralelamente e concomitantemente? O Aécio Neves, que é o presidente licenciado do PSDB, fazendo lobby explícito pela não privatização da CEMIG, das usinas da CEMIG, pedindo, vejam só, financiamento do BNDES, que é aquela velha política petista, lulopetista,
para que a CEMIG mantenha as usinas que vão a leilão. Então, é uma contradição imediata e explícita. E aí me leva, sim, a ter dúvida se os partidos vão ter culhão, para usar uma palavra bem, né, apropriada aqui, para defender isso no ano que vem. Porque Aécio Neves defendeu na campanha presidencial. Agora, como está acossado politicamente, precisa de Minas para tentar se eleger alguma coisa, está adotando esse discurso populista contra a privatização, estatizante. Então é complicado, não é não, Madu? É claro, essa contradição. Hoje, PSDB é uma contradição em termos, né? PSDB e contradição é a mesma coisa. Agora, é mais um papel ridículo que o Aécio Neves se presta. É inexplicável, é indefensável você pedir para você não privatizar as usinas da CEMIG. Qual seria o motivo disso, senão manter o mesmo esquema de poder, o mesmo esquema de cabide de emprego? Isso chega a ser patético, é inexplicável, é realmente uma coisa assim abstrusa, como direi, essa coisa do Aécio Neves. Agora, é aquela história, e ele é presidente licenciado, quer voltar à presidência do PSDB. Eu acho que a gente tem que se preocupar aqui no programa, Vera, tratar de coisas que existem, coisas concretas. O PSDB não existe mais, é uma entidade, é um fantasma, é um ente, né, do além. A gente ainda vai falar desse ectoplasma mais pra frente aqui hoje. Bom, vamos falar agora, de outro. Pessoal, Oi. Vai lá, André. Patrick. Vai lá. Em decorrência de tudo isso que nós comentamos aqui, né, da contribuição de todos os colegas aqui a esse respeito nesse debate, eu acredito que essa privatização, vamos chamar assim, da Eletrobras não ocorrerá. Não ocorrerá no governo Temer. Acho muito difícil. Bom, vamos falar... Aí é pai Andreasa de volta à atividade? É verdade, ele tá meio sumido. Tava. Não é pai Andreasa, mas é porque, além da questão política, que eu acho que é mais importante, né, mais difícil de ser enfrentada, tem toda uma burocracia, questões legislativas a serem enfrentadas para conseguir fazer uma operação dessa monta, num governo nessas condições, num ano eleitoral. É muito difícil, é muito ousado fazer esse anúncio, cria uma cortina de fumaça favorável, a bolsa dispara, mas na prática eu acho que ainda não se avaliou a quantidade de perrengues que virão para que isso ocorra. Tem que ter muito culhão. A palavra é essa. Não sei se há.